1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa mensagem, porque Deus é amor e nós devemos expressar esse amor. Mas nós sabemos também que esse amor é um amor sacrificial, não é um amor apenas de mente, de palavra. Por isso nós dependemos do teu Espírito e os teus ouvintes também, a fim de que possamos exalar esse bom perfume de Cristo, que é o amor. Nós oramos agradecidos por esse momento em nome de Jesus. Amém. Nós vimos, de acordo com o contexto literário, que a vontade de Deus para o crente é a santificação. Falamos sobre o aspecto específico da pureza sexual, da necessidade de abstermos da imoralidade das relações sexuais ilícitas, do dever de dominar os nossos instintos em santificação e honra e não ofender nessa matéria a ninguém. Nós lemos no versículo 3 a 5. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Esse foi o primeiro aconselhamento de Paulo. Nesse texto, abrangidos pelos versículos 9 e 10, contém o segundo aconselhamento de Paulo. Os tessalonicenses deveriam progredir cada vez mais no amor fraternal. Essa mudança de assunto é importante porque geralmente nos relacionamentos sexuais ilegítimos, um fere o outro lhe causando grande tristeza, então Paulo chama a atenção para a necessidade do amor fraternal e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Por isso agora Paulo vai exortar a igreja de Tessalônica a desenvolver cada vez mais. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema exortação ao amor fraternal. Em primeiro lugar, nós temos a natureza ou a fonte do amor fraternal. Em segundo lugar, nós temos a intenção do amor fraternal. E em terceiro lugar, o dever relacionado a esse amor. Nós lemos no versículo 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que devei amar-vos uns aos outros. A pergunta é, por que eles estavam instruídos por Deus? Porque Paulo já tinha apresentado as várias evidências da eleição dos tessalonicenses. Eles haviam apresentado a firmeza da esperança da igreja, a operosidade da fé da igreja, sofriam tribulações com alegria, se tornaram modelos em toda parte, extrapolando os limites da Macedônia e da Caia, se converteram dos ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, receberam a pregação de Paulo não como palavra de homem, mas como em verdade é a palavra de Deus, aguardavam o retorno do Senhor Jesus em glória. Mas ali no capítulo 1, versículo 3, Paulo havia falado também da abnegação do amor da igreja de Tessalônica. Por que foram instruídos por Deus? Porque esse amor desembocava em abnegação, em comportamento, em procedimento, em atitude. Com relação ao amor, a língua grega dispunha de várias palavras que designavam o amor. Filia, que é o amor entre amigos, aquela afetividade que é encontrada entre pessoas amigas de modo geral e que se querem bem. Daí vem a palavra filantropia, humanitarismo, filarmônica, aquela sociedade musical. A segunda palavra para amor era eros, que deriva da nossa palavra erótico, condicionado ao interesse físico e o desejo de possuir a pessoa amada. A terceira palavra é agape, designava o amor generoso cristão que não se caracterizava pelo desejo de possuir para si e não levava em consideração as virtudes e a beleza da pessoa amada, mas o desejo de dar ou de se entregar. O Senhor amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é um amor que se entrega, é um amor generoso, é um amor que não se caracteriza pelo desejo de possuir para si. E o amor storgê é o amor de família, entre irmãos, entre pais, entre parentes. Porém, a palavra do nosso texto é outro tipo de amor usado na língua grega, filadelfia, amizade fraternal, de onde vem a palavra Filadélfia. Romanos 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns com os outros com amor fraternal. Aquele amor Filadelfia. Hebreus 13:1 diz, seja constante o amor fraternal, quer dizer, o amor Filadelfia. 1 Pedro 1:22, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. De acordo com esses versículos, amor fraternal é praticar a hospitalidade, é visitar os encarcerados, é amar os amigos e os da família da fé. A diferença do amor ágape é que nós devemos amar todos e os nossos inimigos também. No entanto, no amor filadelfia, fraternal, existem os laços com aquele que foram remidos no sangue e que tem um pai comum, a igreja, o povo de Deus. O amor entre irmãos na fé. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que devei amar-vos uns aos outros. Qual é a natureza desse amor perene? O próprio Espírito Santo que foi dado à igreja é a fonte desse amor. Antes de Paulo falar acerca desse amor filadelfia, ele no versículo 8 diz, Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que age no nosso coração e produz esse sentimento de amor por instinto, ou seja, por causa da transformação radical que sofremos por ocasião do novo nascimento. Ele produz no nosso coração o amor para nos ensinar, não na teoria, mas na prática. João disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, essa experiência do Espírito Santo ao ser derramado no nosso coração faz que, pela graça de Deus, tenhamos um sentimento parecido com aquele amor storgê, isto é, com irmãos de nascimento. Primeira parte do versículo 10 diz, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Paulo se refere ao escopo, ou seja, à intenção desse amor de Deus. A cidade de Tessalônica era próspera no comércio, capital da província romana da Macedônia, e havia um importante porto marítimo, além da cidade estar situada em condições favoráveis por causa da via Ignácia que passava lá e que ia até Roma. E as notícias corriam acerca do amor fraternal. Podemos imaginar os crentes bereanos e filipenses que passavam por Tessalônica para comprar sementes, para plantar, ou matéria-prima para produzir seus produtos e seus artesanatos. E como não tinha onde se hospedar, encontravam a porta aberta na igreja de Tessalônica. Estavam prontos para suprir as necessidades dos irmãos, manifestando concretamente o sentimento de fraternidade que existia entre eles. Provavelmente os crentes de Tessalônica, quando iam a Filipos ou a Bereia, também encontravam essa filadelfia por parte da igreja de lá. Portanto, com relação à intenção desse amor, não estava limitado apenas aos tessalonicenses, apenas ao âmbito da igreja de Tessalônica, mas esse amor fraternal extrapolava aos limites da igreja. Devemos estar prontos para demonstrar esse laço de amor para com todos os irmãos na fé. Sempre que Deus nos der essas oportunidades legítimas e próprias, devemos estar prontos para mostrar a filadelfia, ainda que não sejam membros da mesma igreja. Na segunda parte do versículo 10, nós lemos, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo nos fala acerca do dever de executar o amor fraternal. Se por um lado Paulo estava reconhecendo que eles estavam praticando o filadelfia para com todos os irmãos em toda a Macedônia, por outro lado ele exorta a igreja a progredir cada vez mais nesse amor fraternal. Não há limites para amar, seja na sua extensão, extrapolando os limites da igreja e também no que diz respeito à santificação. No contexto anterior,
Paulo tem em mente a santificação em geral. Depois ele trata especificamente da pureza sexual e agora do amor fraternal e exorta o seu progresso. Jamais um crente chegará ao ponto de não precisar mais ser exortados no que diz respeito ao amor fraternal. Deus é amor e o amor é infinito e nós somos limitados, então temos o grande privilégio de progredirmos cada vez mais nesse amor, sempre havendo margem e espaço para isso. Lemos no versículo 1: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O amor excede o nosso entendimento. João, o apóstolo do amor, escreve que o amor fraternal é tão importante porque é apresentado como evidência concreta que somos salvos pela graça porque amamos a Deus. 1 João 2,10 diz: Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. No capítulo 3, versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E no capítulo 4, versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Portanto, quando Paulo disse, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo nos ensina acerca da natureza desse amor, da fonte e o dever do amor Filadelfia, que é progredir cada vez mais. Estudamos no capítulo 3, versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Eu quero concluir orando para que Deus faça com os ouvintes como fez com os tessalonicenses, que progrediam no amor fraternal, nessa afeição natural, uns para com os outros e para com todos os demais membros da família da fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro e porque também o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que no Senhor creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Ajuda-nos, ó Santo de Israel, a conhecermos a altura, a profundidade, o comprimento e a largura desse amor, com o objetivo de amarmos o Senhor com toda a nossa alma, entendimento, força, coração, com o escopo de obedecer os seus sábios conselhos, especialmente o que aprendemos hoje pela exortação do Senhor, para progredirmos cada vez mais. Graças te damos pelo poder iluminador do Espírito Santo que nos comunica essas verdades e virtudes e, acima de tudo, que nós tenhamos esse amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Oramos em nome daquele que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao Senhor Jesus Cristo eternamente. Amém.